Boa noite, está começando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos conversar com a poetisa, ativista cultural e advogada Francis Meire, a Bruxinha. Boa noite, Bruxinha. Boa noite, Diogo e pessoal aí da aldeia. Estou aqui para trocar umas ideias aqui, acho que isso é muito legal. E vamos bater um bom papo então. Exatamente. Bruxinha, você tem 3 obras publicadas, já participou de várias coletâneas acrianas, de uma coletânea nacional dos poetas nos anos 90. A tua poesia fala sobre o quê? A minha poesia ela fala da minha raiz, da minha identidade, que é a minha vivência amazônica, né? Porque eu acho que é impossível você falar de alguma coisa que não parta de dentro de você, das suas raízes, da sua identidade. Como disse o poeta Mário Quintana, vamos ser universal. Para ser universal, cante o seu quintal. Então, essa questão de o que é universal, do que é regional, eu acho que essa discussão ela já está até superada, porque é possível você falar do universal falando do seu quintal, das suas referências de identidade. Então, a minha poesia, basicamente, tem esse perfil, né? Mas eu também tenho um trabalho extrapolando essa questão da identidade, um trabalho como qualquer poeta, um trabalho lírico, romântico, com poesias introspectivas, ultimamente até com coisa inconsciente, subconsciente, psicológica, e todas essas coisas, esses valores e essas percepções que batem na minha sensibilidade de poeta. Então é uma coisa assim bem aberta mesmo. O universal e o regional então se encontram, se misturam no teu trabalho? Sim, acho que sim, com certeza. Bruxinha, você começou a escrever no ano de 1977. Em 78 a gente teve o assassinato do líder seringueiro Wilson Pinheiro, estavam se organizando os empates aqui no Acre, uma época, um momento delicado que o Estado vivia. Qual era a relação que a arte tinha com a política naquela época? Nós estávamos bem juntos às questões políticas, embora naquela época eu tinha muitos companheiros, amigos, que optaram por militar mais ligado a um partido político, né? Estava se criando o PT e tal. E eu estava dentro da militância, mas dentro da militância cultural, não era vinculada a partido, porque eu acreditava aquela coisa idealista do anarquismo, né? Eu era anarquista, mas militava junto à organização do movimento artístico, que, por sua vez, estava ligado às questões políticas. Quer dizer, o Chico, por exemplo, ele vivia lá no casarão, a gente vivia discutindo, conversando as coisas, e dessa conversa surgiu uma peça chamada Grilagem do Cabeça, que foi um espetáculo, estava invadindo umas terras lá em Boca do Acre, um grileiro pegou a terra dos índios, estava vendendo para colono, e aí, nós nos envolvemos nessa discussão com ele e resolvemos montar uma peça utilizando a técnica do teatro do Boal, teatro do oprimido. Levamos esse espetáculo, fomos lá em campo, pegamos as informações, montamos espetáculos e surgiu a peça chamada Grilagem do Cabeça, com técnica do Boal. Eu lembro de uma cena assim incrível, que aí o Chico convidou os índios e os colonos para ir para o teatro, assistir a peça que era sobre a questão dele. Índio do lado e colono do outro, todo mundo olhando assim para a cara do outro, né? E no final da peça, o final da peça, dentro da técnica, era eles montarem o final. Aí eu lembro que os índios lá pegavam a faixa da FUNAI, colocava no índio, pegava a faixa do INCRA, colocava no colono. E a partir dessa discussão, com o Chico presente lá, o Lé e uma galera, surgiu o comitê de diálogo entre índios e colono para resolver aquela questão. E que foi a partir da utilização do teatro. Fora isso também, enquanto poeta, nessa época, eu estava lendo Mayakovsky, descobri Mayakovsky, é um poeta socialista e tal, e aí pensei, sabe uma coisa, eu vou fazer igual o Mayakovsky, eu vou começar a falar minhas poesias nos atos públicos de apoio à causa dos seringueiros e fazer a mesma coisa que ele fazia. Essa é a minha contribuição que eu vou dar enquanto militante poeta. Aí fui a atos públicos lá, que eles convidavam lá em Chapuri, fui a alguns atos públicos falar poesias, e a minha poesia era poesia muito ligada a essa questão da época, né? Então, Cimento de Coração, que foi feito no dia da morte do Wilson Pinheiro, que eu era funcionária do INCRA, quase fui demitida, porque eu estava na praça e o Lé falou, Bruxinha, mataram o Wilson, aí vamos lá para Chapuri, domingo à tarde, tendo que trabalhar no outro dia. Eu entrei na picape, fui com a roupa do corpo,
E fui lá para Chapuri, participei de toda aquela história do discurso do Lula, não sei o quê, e surgiu a poesia Semente de Coração, que era a poesia que o Chico gostava. Que, inclusive, ele também foi quem comprou meus primeiros livretos de poesia. Comprou 8, eu lembro 8, lá no Casarão. Aí falou, Bruxo, eu vou levar isso aqui para meus companheiros lá do sindicato, que é umas poesias sobre nós, e eu vou mostrar isso para ele, principalmente essa aqui, Semente de Coração, que eu quero que um dia você vá lá e eu quero pregar isso aqui lá no sindicato, que foi a poesia que eu fiz no dia da morte do Wilson Pinheiro, que ele gostava, né? Mais ou menos assim. Na minha terra, planta-se corações, e nascem lutas dessas plantações. O chão é regado com sangue, e as balas são sementes que fazem calo nas mãos. E essas e outras poesias, então, embora a gente não tivesse essa coisa, é uma coisa que até às vezes eu me sentia, eu digo, puxa vida, eu estou aqui na maior militância aqui, e a gente não tem nenhum prestígio só porque a gente... Não era filiado a não é partidos filiado, políticos. não está militando dentro daquela política partidária, que é uma coisa também que foi fundamental, importante, né? Mas que era uma opção, era aquilo que eu estava fazendo, consciente do que eu estava fazendo, e até hoje sou consciente de que eu sou uma militante política dentro da cultura, e vou continuar sendo. O engajamento cultural, você percebe os frutos desse engajamento cultural hoje, Bruxinha? Sim, eu vejo assim, algumas conquistas, até a própria conquista por espaço, que antigamente a gente tinha um teatro de arena do Sesc, ele foi fruto dessa luta, dessa batalha toda, né? Essa nossa concepção de teatro como instrumento de conscientização também. Eu acho que até hoje tem vários grupos, hoje está mais assim, mas eu lembro o Matias, uma pessoa que trabalhou muito essa questão, não tinha aquele aparato técnico, esse aperfeiçoamento qualitativo, mas que tinha essa consciência de estar fazendo um teatro político também, e resistindo culturalmente contra a invasão, porque nós estávamos no processo também de, enquanto os paulistas estavam tentando invadir, derrubar, e o Chico fazia os empates, nós do movimento cultural, nós estávamos fazendo um empate cultural, nós estávamos resistindo culturalmente para que nós não nos transformássemos que me perdoe dos rondonienses, mas assim, Porto Velho teve um outro processo. Se você vai em Porto Velho hoje, você vê em termos de arte e cultura, é uma coisa assim, uma cidade meio sem alma. E a cultura, ela é a alma da cidade, e ela foi a alma desse movimento, nessa dimensão espiritual, que muita gente não percebeu, e que eu vejo que agora, essa geração agora, você lá com Los Porongas, o pessoal do Mapinguari, esse pessoal que faz esse trabalho com base na nossa identidade, são pessoas que eu acho que se nós não tivéssemos resistido, nós não tivéssemos percebido isso, não sei como seria, talvez, não sei se seria dessa forma, entende? Então eu acho que nós contribuímos também, de certa forma, para isso, dentro da dimensão cultural. E como é que esse movimento cultural, como é que essas pessoas também se organizavam nos municípios? Vocês tinham contato com outras pessoas, com outros grupos artísticos dos municípios? Nessa época a efervescência era mais aqui em Chapuri, porque nós tínhamos mais contato com Chapuri, até por conta de toda essa mobilização também, todas as questões políticas. Mas em relação aos outros municípios, a questão mesmo do isolamento, né, estrada, tinha dificuldade, principalmente o Cruzeiro do Sul, né, que até hoje nós temos dificuldade de fazer essa integração com o Cruzeiro do Sul. E era mais mesmo na cidade, e alguns momentos pontuais nós tivemos alguma articulação a nível nacional com o movimento de teatro. Estava sendo criada a Confederação Nacional de Teatro Amador, e algumas pessoas, nós conseguimos participar de alguma discussão a nível nacional também, dentro dessa efervescência, que era o final da ditadura também. Você também fez parte da Federação de Teatro Amador do Acre. Como é que era o movimento de teatro em 82, 83, nessa época? Era bom, era bem assim, como existiam vários grupos, né? E era efervescente. E eu lembro que nós começamos a discutir assim, politicamente a organização dos grupos, né? E isso foi fazendo com que os grupos que estavam meio dispersos, eles vinham para a federação.
Agora, assim, nós tínhamos dificuldade, às vezes, de discutir, porque artista do mundo de desorganização, ninguém nunca tinha participado, diferente dos companheiros que estavam lá dentro do partido, que tinha toda inscrição, questão de aparte, questão de ordem, né? A gente fazia as reuniões, então era aquela bagunça, às vezes ninguém ouvia o outro, tentava se entender ali. Até que um dia eu fui para um congresso nacional, e aí comecei a perceber, assim, todo mundo organizado, todo mundo se inscreve, o que é questão de ordem, o que é a parte, né? Assim, aí eu fiquei observando e participando. Eu cheguei aqui e resolvi fazer o primeiro congresso a criança de teatro amador. Eu era presidente da Federação de Teatro Amador. E aí nós começamos a ensaiar. A gente disse, não, gente, ó, sem bagunça, senão a gente não vai conseguir se entender. Questão de ordem é isso, a parte é isso, vamos se inscrever, tantos minutos para um e tantos minutos para outro. E começamos assim, esse processo de ensaio, a gente ensaiava. Para realizar o primeiro congresso, houve ensaios. E foi, assim, muito legal, porque pela primeira vez nós estávamos tirando, assim, deliberações e fazendo todo um plano de ação para o próximo presidente da federação. Não era só chegar, não, você é presidente da federação, junto aquele pouquinho, você é presidente da federação e pronto. Aí daí começou, acho que nós demos alguma contribuição, assim, nesse sentido. Aí depois parece que o movimento deu uma caída também, não sei por conta de que eu também saí. E depois, em 90, com a Regininha, retomou um pouco esse caráter de organização. A Federação de Teatro do Acre. É. Bruxinha, a tua vida e a tua obra, elas se confundem? Eu sempre escrevo sobre o que ser poeta, você não é um relator, você não é um narrador, você não é um jornalista. Você faz do que você manifesta o que você sente, o seu sentimento. Se você não vivenciar aquilo que você vai manifestar através do seu sentimento, é uma coisa falsa. Então, a partir disso, eu acredito que a minha obra reflete o que eu sou e o que eu sinto, né? A minha relação com o meu canal sensível a partir da minha vivência, não tem como não ser. É tanto que quando eu não estou meus canais não estão abertos, que às vezes você entra nos jogos, você entra nas coisas dos sentimentos humanos que eu digo, não, eu estou confusa, eu estou perdida, eu não vou nem escrever nada, eu vou ficar parada aqui, não vou escrever nada, até deixar passar, que é para poder ser verdadeira, senão você escreve de encomenda ou então coisas que você não está sentindo. Aí eu passo dentro do tempo para escrever. Você alguma vez foi criticada pelo fato de abordar a temática regional no teu trabalho? Muita. Logo no começo, nessa época mesmo, final da década de 70, 80, eu fui criticada muito, porque esse falar negócio regional, todo mundo queria falar teatro do absurdo, queria falar das coisas que estavam acontecendo por aí. E eu ficar falando de seringueiro, eu lembro que até o Beto, às vezes, até a gente resgatou isso. O Beto Rocha. O Beto Rocha, né? Dizia, pô, Bruxinha, lá vem tu aqui falar esse negócio de seringueiro. Seringueiro, meu irmão, ainda faz assim. Eu disse, Beto, mas eu vou falar do quê? Você não vou falar de seringueira? Minha avó foi seringueira, meu avô foi seringueiro. Eu adoro ir para a floresta. Isso faz parte da minha vivência. Eu vou falar o quê? Teatro absurdo? Eu nem sei quem é esse que na época estava essa onda, né? O Beto Rocha foi um grande teatrólogo que se arriscou, se aventurou no teatro do absurdo aqui no Acre. Eu achei legal, porque depois eu fui entender essas coisas, né? Porque ele se aventurava mesmo, talvez nem soubesse direito o que era aquilo. Mas era uma experiência nova, né? Dentro da viagem dele, e eu dentro da minha viagem. Aí eu queria ser respeitada na minha viagem. Eu digo, não, eu sou mesmo, eu assumo. Eu falo de seringueiro mesmo, sou regional, vou falar da minha identidade. Aí depois, os anos passaram-se. E aí um dia o Beto Rocha, eu encontrei ele, Beto, o que eu estava fazendo? Que aí eu estava viajando, né? Na época que eu saí, em 85. Eu estou montando um espetáculo chamado História de Quirá aqui. História de Quirá, passei um tempo com os índios, colinas. Aí eu falei, agora, tu lembra, bichinho, que tu falava, que eu via falando de seringueiro, agora tu tá falando nem de seringueiro, tá falando dos índios. E ele, pois é, né, para ver que você pensar essa questão da identidade, ele estava viajando no espetáculo, fazendo sucesso. E foi um momento, assim, também de encontro dele com essa questão da identidade dele, que também acho que se deu também muito pelo contato. Ele morou com Canaú, que era antropólogo, um amigo nosso, né? Eles conviviam muito, né?
E aí eu acho que também teve uma certa influência do Canaú. Terminou modificando que os aí, caminhos do trabalho do Beto Rocha. Que, né, como um todo. Como um todo. E aí agora eu estive em Salvador e eles estão discutindo, os antropólogos, uma questão chamada etnocenologia, que acho que eu não entendo muito, mas é uma questão que estuda a ritualística e como você colocar essas coisas dentro do teatro, dentro das artes cênicas. E nessa discussão, houve um encontro desses antropólogos que trabalham a etnocenologia, e o trabalho do Beto foi citado como uma referência dos primeiros trabalhos que traziam esse tipo de característica. Bruxinha, a gente vai dar uma pequena pausa no nosso papo. Daqui a pouquinho, o Ideias da Aldeia está de volta. Estamos de volta, batendo um papo com a poetisa, ativista cultural e advogada Francis Meire, a Bruxinha. Bruxinha, no bloco anterior a gente conversava sobre a divergência dentro do movimento artístico com relação à afirmação da identidade cultural acreana através da arte. Você acha que é possível firmar a identidade acreana através da arte? Eu acho que ela já existe uma... digamos assim, um marco dessa fixação. É uma coisa que está em processo não digo nem de resgate, porque ela sempre esteve aí presente, mas de consolidação, de um trabalho e manifestações mais conscientes do que é isso, né? É tanto que hoje eu percebo assim, muita gente dessa geração nova, e eu acho legal, resgatando essa coisa da acreanidade, mas sem ser aquela coisa barrista e limitada do regionalismo puro, porque, como eu já falei anteriormente, essa questão de regionalismo, para mim, é uma coisa superada, ultrapassada. É possível você falar da sua identidade e ser universal. Foi o que o Chico Science e outras pessoas do movimento Mangue Beat Pernambuco, que eles fizeram. Eles estavam abertos, antenados para o mundo inteiro, não só em relação às informações, como também na questão tecnológica. E eu acho que isso fez esse movimento, Mangue Beat, ir para o mundo inteiro. E é assim, em qualquer lugar do mundo. Você tem que estar com o seu pé fincado na terra e suas antenas ligadas no mundo, no universo, está aberto. É como Abapuru mesmo, você come tudo, traz para si, e a partir do seu referencial, da sua vivência, você joga isso para fora. Que aí você não pode mais falar que isso é o regional. Isso é um trabalho universal, mas elaborado a partir da sua identidade, que é impossível você viver sem suas referências, não fica todo mundo perdido, feito barata tonta aí no mundo, né? E o que eu acho hiper legal é que nós agora, todo mundo sente orgulho de falar dessas coisas, de se sentir isso, porque é o que nós somos mesmo, é assumir o que você é. Não é? E em qualquer lugar do mundo é ótimo. Os meninos estiveram aí no seminário amazônico, estou indo, não sei o quê, e as pessoas acham interessante, porque o que fascina é essa particularidade da verdade do que você é. O resto é história. Tanto que você vê a globalização, ela em termos culturais, ela não dá resultado, ela massacra. E está todo mundo, mesmo dentro dessa questão da globalização, como é que nós vamos nos safar dessa, nos salvar dessa? É fincar o pé na sua cultura, no que você sente, e como você vê o mundo, a sua percepção de mundo, dos grupos, cada um é diferente do outro. E é isso que nos mantém diferentes e diversos, mas não desiguais.
que você está achando dessa articulação cultural com relação ao Seminário Cultural da Amazônia, que aconteceu agora há pouco tempo em Belém, e do Fórum Mundial Cultural, que vai acontecer em junho em São Paulo? Eu estou achando assim muito bom, porque eu acho que nós mesmos, administradores, governantes, que não é coisa só do Estado, mas a nível de Brasil mesmo, essa questão, essa percepção cultural, ela sempre foi deixada um pouco... Como você pensar o desenvolvimento, não é impossível você pensar o desenvolvimento só no seu aspecto econômico, sem pensar o aspecto cultural. E essa discussão, ela não é discussão nossa só aqui, ela é uma discussão do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro. E acredito que nesse fórum, essas questões, elas vão estar bem claras. E eu acho legal também que esse fórum, a coisa exterior aqui, gerou também, após tempo de dispersão dos artistas, que os artistas aqui se juntassem e começassem a discutir. Eu estava com saudade já, digo, não, nunca mais vi ninguém discutir nada. E é tanto que eu achei hiper legal que aí deu continuidade. Deu continuidade, foi criado o OPA, e de 15 dias as pessoas vão se reunir, que nós temos... Sabe o que é que eu estou fazendo, o que é que o fulano está fazendo? O OPA, que é o Observatório Permanente de Artes. Permanente de Artes, Que tem o objetivo de... como diz o Toinho, não é uma organização caórdica. Não tem direção... junta as pessoas para discutir e fazer as coisas. Porque estamos cansados já de criar coisas com direção, secretaria, não sei o quê, e de repente isso só cria aquela pessoa jurídica e pronto, fica naquilo. Nós queremos um movimento em si. E isso pelo menos está acontecendo. Nós participamos já de 3 reuniões, uma para discutir a lei, outra para discutir a história do seminário, e 3, 4. E agora, essa última que nós fizemos, foi para discutir mesmo o movimento em si, ver o que as pessoas estão fazendo, como nós podemos melhorar a qualidade do nosso trabalho. E também, é claro, vamos ter algumas interferências, algumas participações políticas em alguns momentos, para que a gente possa conquistar o que nós queremos, principalmente na questão da produção, na qualidade de produção e intercâmbio com outros estados da Amazônia, porque nós vivemos muito isolados aqui. Nós estamos falando, eu conheci poetas de Roraima, o Eliaquim, outras pessoas que eu já conheci via internet. Nós estamos ligados na mesma coisa, mas nós não temos muitas condições de estar juntos para que a gente possa discutir isso de forma aprofundada, e não só discutir virtualmente, mas vivenciar. Eu agora vou para Roraima, lançar meu livro lá, eu quero conhecer os poetas de lá, quero ver o que é que eles estão fazendo, quero que saibam o que é que eu estou fazendo, entendeu? E vivenciar outras coisas, outros trabalhos. Eu acho isso importante. Infelizmente, nossas condições de acesso são pouco, mas eu acho que isso é fundamental. A gente trocar umas informações, umas figurinhas, umas vivências com nossos colegas da Amazônia aí. Bruxinha, você falou que o movimento, enfim, sofreu um arrefecimento e agora está voltando a se articular. Você que fez arte, você que fez poesia, que fez teatro na década de 70 para 80, ainda no período de ditadura militar, em que as condições eram mais difíceis, tinha a questão da censura. Qual é a diferença maior que você vê hoje e o que é melhor também? Fazer arte naquele período significava fazer arte em um período em que os movimentos sociais estavam com força total. E hoje, fazer arte, mesmo num período de liberdade, você tem um enfraquecimento dos movimentos sociais. O que você acha disso e onde que era mais emocionante trabalhar? Claro que naquela época tinha a questão de estar lutando contra a coisa, tinha motivação, né? A coisa do conflito, né? E também a coisa da aventura também, artistas, a gente sempre queria primeiro manifestar o que nós pensávamos. E tinha aquela dona censura ali tentando boicotar isso. Isso estimulava ainda mais para que a gente fizesse isso, né? Tem algum episódio da censura, da época da censura? Tem uma época que nós fomos fazer um Boca da Noite, que a gente fazia apoiando os movimentos, e era tipo assim um grande sarau também, juntava todas, aí tinha trechos de discurso político, manifesto e tal. E aí nós estávamos preparando o Teatro de Arena do Sesc, e a Polícia Federal queria assistir o ensaio, e também eles queriam assistir o espetáculo, para ver se... Porque era muito improvisado, não tinha muito texto, sabe? Esses Boca da Noite juntavam e improvisavam as coisas. Eles queriam que eu te mandasse para eles um texto prévio, mas não tinha.
E nesse dia eles chegaram no Sesc, eu estava lá fora, e a Silene estava lá varrendo o teatro, e aí o policial chegou e falou, ei, vai ter aqui um Boca da Noite, vai ter um ensaio aqui. Aí a Silene chegou, aí disse, olha, esse pessoal do teatro é muito assim, eles marcam as coisas aqui, aí de repente eles não vêm mais, eu acho que eles nem vai ter nada de show hoje não. Para despistar o policial, ela dando uma de zeladora do teatro, que estava limpando o teatro. E aí à noite rolou tudo, não apareceu polícia, não apareceu nada. Ou então eles viam, alguns espetáculos foram. Mas aí a gente mudava o texto. Ele mandava o texto lá para a Polícia Federal, bonitinho, né, do jeito que dava para passar na censura. E na hora de apresentar, aí a gente improvisava, mudava, falava as coisas que queria falar. Aí se for preso vai todo mundo, já falou. Então tinha esses mecanismos aí, né? Nessa época, assim, além de fazer teatro, de estar ligado aos movimentos sociais, e por ser mulher, você sofreu algum tipo de preconceito nessa época? Ah, sofri. Eu era mulher, andava de moto, era a segunda mulher a andar de moto aqui, fazia teatro. Aí pronto, né? Tinha que sofrer preconceito, né? Principalmente, eu lembro uma vez que eu fui andar de moto, assim, estava fugindo nesses bairros aí, Palheiral, não sei o quê, e aí eu saí de lá e jogaram pedra, sabia? Jogaram pedra, assim, tipo assim, porque eu estava andando de moto, era mulher andar de moto, só homem que podia andar de moto. Eu achava assim, isso... E mais também que o fato de a gente fazer teatro também, então todo mundo que fazia teatro era maconheiro, então tinha já essa coisa assim, sabe? E eu até virgem era, nem fazia nada dessas coisas. E essa história da moto, inclusive, seu nome é Francis Meire, mas todo mundo te conhece como Bruxinha. Por isso que tem relação com essa moto que você andava. Por que te chamam de Bruxinha? Isso aí Maués, eu fui muito amiga de Maués, a gente dividia muitas coisas, né? Então, o Maués era o meu garupeiro, assim, preferido. Até ele brigava ele queria estar na garupa da moto o tempo todo. E aí, assim, noite de lua cheia, ele dizia, não, Bruxinha, vamos dar, ou não, França, chamava de França aí, vamos dar uma volta aí na cidade, a lua tá tão bonita, não sei o quê. E a gente ele pegava uns panos assim, eu gostava de usar uma roupa diferente, ele pegava uns panos e a gente estava lendo Isadora Duncan. Então, tudo que a gente lia, a gente viajava no que a gente lia. Ou ia descobrindo Marina, lendo Isadora Duncan, e a Isadora, bailarina, ela usava uns panos assim, diz que ela até morreu com o pano que enganchou no carro, né? Nesse livro, tinha essa história. Aí ele dizia, não, eu vou aqui de Isadora Duncan. Aí ele botava uns mantos, assim, né? Ia na moto, a gente ia, era lindo, sabe? Passava assim, aquele manto assim, esvoaçante, aquele véu, né? E a gente andando nas noites de lua cheia, né? E também, nessa época, a gente começou a descobrir também o Daime. Então, a gente pegava a moto no final de semana, entrava nos varadouros de moto e ia tomar Daime nos seringais. E tinha o seringal que era de um amigo da minha avó, chamado Padre José Nunes, que ele era o próprio bruxo. Ele tinha umas histórias muito, assim, loucas. Eu adorava ir para lá. Então, o povo dizia que a gente ia para lá, pegava a vassoura, ia lá para o seringal, aprender a fazer bruxaria com o Padre José Nunes. Aí ele começou, bruxinha, bruxinha, aí virou, pegou mesmo até hoje. E acabou ficando bruxinha acabou, mesmo. Não tem jeito. Bruxinha, você fez parte também da redação do jornal Folha do Acre, onde foi criado o primeiro caderno de cultura do estado do Acre, no jornal. Exato, o primeiro... Como é que foi essa experiência? Na época, o pessoal base do Varadouro, que era o Elcio Martins, o Silvio, estava naquele momento que todas as esquerdas votaram no MDB, que era a possibilidade, estratégia, não sei o que, política, então vamos votar e tal. E aí esse grupo que assumiu montou esse jornal e veio o Elcio e o Silvio lá, e o Elcio já tinha escrito alguma coisa pro Varadouro. Elcio Martins, Silvio Martinello. E ele gostava das minhas poesias também, e aí ele me convidou para, eu e a Fátima Almeida, para a gente editar a Folha 2, que era o Caderno B. Aí era ótimo, porque a gente tinha liberdade de pauta, aí eu tinha uma coluna, Língua Solta, o Toinho tinha outra coluna, a Fátima tinha outra coluna, a gente colocava toda a programação cultural, e eu comecei a fazer um trabalho de divulgação do movimento artístico. Acho que o movimento artístico nunca foi tão divulgado que nem naquela época. Porque tinha estreia, já era a primeira página, eu fazia um histórico do grupo e divulgava a peça que estava, então eu fiz o resgate histórico de tudo quanto é grupo de teatro que existia na época, né? E também de uma sacação, que eu comecei a fazer matéria de memória, que na época, acho que ninguém fazia aqui. Aí eu pegava um velho soldado da borracha, vamos contar a história, aí eu
jogava. Alguém que tinha a história da locomotiva no 2º Distrito, a mulher lá do Coronel Alexandrino, o comunista que existia aqui, barbeiro, não sei o que, sapateiro, barbeiro, que mulher arrumava também, sabe? Aí a gente começamos a fazer esse trabalho também de resgate da memória no Folha 2. Isso foi muito legal, acho que ainda existe lá no Museu da Borracha alguns. Puxinha, essa tua experiência como jornalista, quando você foi morar em Brasília, de 85 a 92, foi um período que você morou em Brasília, inclusive foi nesse período que você também concluiu a faculdade de Direito lá, você acabava mandando notícias, foi correspondente de alguns jornais, notícias de Brasília para cá, para o Acre. E você esteve presente em alguns momentos importantes para o país, dentro do Congresso Nacional, na Assembleia Constituinte, na promulgação da Constituição. Como é que foi participar desse momento, inclusive transmitindo para a Rádio Difusora aqui a promulgação da Constituição, não foi isso? Foi muito emocionante, né? Porque aquela cena do Ulisses Guimarães lá com os índios, eu estava lá presente, né? Em todos os momentos lá, em toda aquela articulação dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, ali tomando conta do Congresso Nacional, né? E eu sentia mesmo a participação da sociedade na elaboração da carta, tanto que ficou refletido, uma das cartas mais avançadas que existem no mundo, né? Precisa ser colocado muita coisa em prática ainda, mas em termos de lei, acho que ela foi bem avançada, né? E também, na época, eu digo, não, mas nós temos que mandar isso para o Acre. Aí eu nunca tinha feito matéria para jornal, e aí eu descobri já lá eu liguei, pessoal, acho que era a Gazeta do Acre, aí me ofereci para mandar matéria. Aí acho que eu fui a primeira correspondente mesmo de jornal aqui lá em Brasília, sabe? E na Rádio Difusora eu liguei para o Campos Pereira, gente, tem uma coisa importante acontecendo, como é que eu faço aqui? Aí mandava matéria para o telefone, pegava os constituintes acrianos, ia lá na cabine, mandava, gaguejava. Eu digo, meu Deus, vocês editam esse negócio aí, porque... Aí eu fui aprendendo, assim, na marra, fazer matéria para... Eu passei bem 1 ano e meio fazendo matéria para a Rádio Difusora e mandando, 1 ano mais ou menos, fazendo matéria para o jornal, que foi como eu paguei minha faculdade particular. Eu ralava durante o dia, como repórter, para terminar a minha faculdade. Que eu digo, eu não vou voltar para o Acre de novo para ser repórter, porque eu já dei a minha cota de repórter. Aí por isso que eu resolvi fazer outra coisa mesmo, assim, dar um tempo. Porque na época que eu fazia jornalismo, era coisa romântica, a gente se pautava, a gente saía, dava uma ideia na cabeça, vamos fazer essa matéria. Hoje em dia eu acho que não é meio assim, não sei bem se é assim. Pois as coisas mudaram um pouco. Não sei, aí para mim já não dá mais. Bruxinha, obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. A gente está chegando ao final do programa. Eu que agradeço e assim, você ter esse espaço aqui para que a gente possa trocar essas ideias e também refletir a produção cultural aqui do Estado. E estamos aí, né? É isso aí. Obrigado aos telespectadores das 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo com a ativista cultural, poetisa e advogada Francis Meire, a Bruxinha. O Ideias da Aldeia volta amanhã. Até lá.